Meus irmãos, minhas irmãs, eu lhes convido nesse instante a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Abram aí, por favor, livro do profeta Isaías, capítulo 58. A gente vai ler apenas 2 versos, fechando aqui esse capítulo, os versículos 13 e também o versículo número 14. Isaías 58, verso 13 e também o verso de número 14. Todos abriram? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Isaías 58, 13 e também o verso 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Até aqui, até o verso 4, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Agora abram, por favor, e a gente vai fazer a leitura todos juntos a uma só voz, Marcos 2, versículo 27. Marcos 2, versículo 27. Palavra do Senhor Jesus. E aí toda a igreja vai ler comigo esse texto e a gente vai recitá-lo no final da nossa escola bíblica dominical. Vamos lá, Marcos 2, 27, todos juntos a uma só voz. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. Muito bem, que o Senhor também nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai seguir na sequência acerca dos estudos que nós estamos ministrando sobre o dia do Senhor, sobre o Shabá cristão, o dia de descanso cristão. E esse tema que nós estamos a desenvolver, hoje já é a 3ª semana, ele está dentro daquele aspecto da mordomia do tempo. Então nós estamos como que fazendo uma sequência, de certa forma é uma sequência, e que ela havia sido proposta há 2 domingos quanto à questão do dia do Senhor. A gente já viu a questão do dia do Senhor no Antigo Testamento, a gente já viu a questão do dia do Senhor no Novo Testamento, cujo princípio é o mesmo, mudando apenas o dia. E hoje a gente vai começar a trabalhar, muito provavelmente hoje, no próximo domingo, a parte prática relacionada ao dia de descanso, relacionada ao dia do Senhor. Então, a gente vai seguir nessa sequência e meio que a gente vence a parte teórica e agora a gente vai enfrentar a parte prática em relação a esse tema, em relação a esse assunto. Como palavra introdutória, como introdução, eu queria dizer o seguinte: preste atenção, meus irmãos, minhas irmãs. Os puritanos, eles se referiam ao dia do Senhor como o dia da feira da alma. Os puritanos, eles se referiam ao dia do Senhor como o dia da feira da alma. Quem eram os puritanos? Os puritanos foi um grupo de cristãos zelosos que, de certa forma, caracterizou o período do final do século XVI, século XVII, onde a gente pode destacar, dentre várias coisas, o zelo, o fervor, a piedade, dentre vários aspectos quanto à questão da guarda, do dia do Senhor, do dia de descanso. Então, era comum entre eles se referir ao dia do Senhor, se referir ao dia de descanso dessa forma: o dia da feira da alma. E aí a gente pode se perguntar, mas por que será que eles fizeram essa afirmação? Por que será que eles tinham o dia do Senhor como o dia da feira da alma? Por uma razão muito óbvia, por um motivo muito simples. Eles se referiam ao dia do Senhor dessa maneira porque eles entendiam que o dia do Senhor representava o dia
dos nossos negócios espirituais. O dia do Senhor, ele representava o dia dos nossos negócios espirituais. Existia o dia da feira no sentido secular, onde as pessoas, sobretudo na Inglaterra, iam para comercializar, para vender, para tratar dos seus negócios. E aí eles fizeram essa aplicação no sentido espiritual. O Shabá cristão, o dia de descanso, é o nosso dia de negócio da nossa alma, onde a gente exerce as nossas atividades, os nossos compromissos, não as nossas atividades, não os nossos compromissos seculares, mas sim as nossas atividades, os nossos compromissos espirituais, onde a gente se detém quanto à questão dos nossos deveres em relação à nossa alma, e desta forma a gente se desenvolve em termos espirituais. É muito importante, meus irmãos, é muito importante, minhas irmãs, e baseado na perspectiva dos puritanos, a gente consegue observar isso, que a gente enxergue o dia do Senhor, que a gente enxergue o Shabá cristão, não como um dia onde nós temos várias regras proibitivas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. De certa forma, o dia de descanso envolve sim certas restrições, envolve sim certas proibições que nós não devemos seguir, para que assim possamos guardar devidamente o dia de Deus. Contudo, nós devemos ter uma visão mais ampla. Contudo, nós devemos ter uma visão mais abrangente. E nós devemos considerar o dia do Senhor como o dia no qual nós temos uma gama de ações, um leque de atividades que nós devemos cultivar, que nós precisamos desenvolver, para que assim a gente possa se desenvolver em termos espirituais e assim crescer na graça, crescer no conhecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Infelizmente, quando você não considera corretamente essa questão do dia do Senhor, você tem uma propensão, mas uma propensão muito grande de você cair naquilo que nós chamamos de legalismo. Inclusive quando você tem uma perspectiva correta quanto ao dia do Senhor. E muitas vezes as pessoas encaram essa questão do descanso cristão, do dia do Senhor, apenas como esse dia cheio de proibições, cheio de restrições, onde muitas vezes você não considera aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve realizar, para que assim você possa guardar corretamente o dia do Senhor. Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, eu parto sempre desse pressuposto, eu parto sempre dessa verdade. Quando você considera o que você deve fazer, quando você aprende as atitudes que você deve ter, quando você compreende as atividades espirituais que você deve desenvolver no dia do Senhor, nós não vamos encontrar muito espaço quanto à questão das proibições. Por quê? Porque a gente já vai encontrar inúmeras coisas a fazer, inúmeras coisas a realizar, e a gente não vai se deter muito com proibições. Já vamos preencher o dia com aquilo que deve ser feito, com aquilo que deve ser realizado. Então, é por isso que nós devemos, à semelhança dos puritanos, encarar o dia do Senhor como o nosso dia, o dia da feira da nossa alma. E é interessante porque quando você olha para essa passagem aqui de Isaías, eu quero que você volte mais uma vez a sua atenção para esse texto, lá no capítulo 58, versículo 13, e também no versículo 14, você encontra essa questão da perspectiva positiva quanto à questão do dia. Encararmos positivamente o dia do Senhor, quanto ao que nós devemos fazer, quanto ao que nós devemos realizar, para que assim a gente possa se beneficiar em termos espirituais. Olhem só o que nos diz aqui o profeta, Isaías 58, versículo 3. Vamos reler essa passagem. Diz o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, aqui você tem as proibições. A gente vai ver isso semana que vem. Veja, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares. Então veja que a gente deve encarar o dia do Senhor não como um enfado, não como um encargo, melhor dizendo, mas como algo que é deleitoso, como algo que é prazeroso, como algo que é santo, que é dedicado ao Senhor. Ter no sábado cristão uma visão positiva de atitudes positivas que nós devemos ter. Segue o profeta no versículo 14. Então, veja,
te deleitarás no Senhor. Então veja que o dia do Senhor, ele deve ser visto assim, de forma positiva, de deleite, de prazer, de alegria, de satisfação, para que assim a gente possa ter uma visão positiva e não enxergá-la apenas como um dia de proibições. Às vezes, infelizmente, alguns cristãos acabam tendo essa perspectiva. Vige, vai começar o domingo. Vige, vai começar o dia do Senhor. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Não, muito pelo contrário, meus irmãos. A gente deve enxergar esse dia como uma oportunidade que Deus nos dá para que nós façamos, para que nós realizemos muitas coisas e desta forma a gente possa crescer espiritualmente. Desta forma a gente possa aprofundar nossa comunhão com Deus. Desta forma, acima de tudo, a gente possa honrar e glorificar o santo nome de Deus em relação às nossas vidas. Então, na manhã de hoje, a gente vai se deter nisso. A gente vai se deter em algumas ações. A gente vai se deter em algumas atitudes, mesmo que gerais, que vão nos auxiliar a guardarmos corretamente o dia do Senhor. E nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, eu não quero ser taxativo, que a gente deve fazer isso, fazer aquilo outro, como se nós dessemos aqui uma lista de coisas. Não, a gente vai tratar alguns princípios gerais, algumas atitudes gerais, que já vai abrir a nossa mente quanto a esse assunto, já vai abrir o nosso entendimento quanto a esse tema e vai nos dar o incentivo necessário para que nós nos envolvamos com aquilo que é apropriado, com aquilo que faz com que nós nos beneficiemos em termos espirituais. Porque existe, meus irmãos, minhas irmãs, a bênção do dia do Senhor. Existe. E quando nós usufruímos corretamente desse dia, quando nós guardamos corretamente o quarto mandamento, a gente experimenta essas bênçãos em nossas vidas. Abram aí, por favor, bem rapidinho. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Versículo 3. Eu vou ler essa passagem agora e depois eu vou lê-la novamente. Mas aí eu queria só destacar um ponto, depois a gente vai destacar outro. Veja, Gênesis capítulo 2, versículo 3, principalmente a parte inicial do versículo 3. Veja aí o que diz a passagem, olhem só. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. A ideia aqui é que Deus injetou, Deus colocou bênção no seu dia, que no Antigo Testamento era o sétimo, e que no Novo Testamento é o primeiro dia da semana. Então, Deus nos abençoa ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida aqui na terra? Sim, mas conforme nós veremos, existem bênçãos especiais neste dia. Existem bênçãos que Deus determina para nós neste dia. E quando é que nós experimentamos essas bênçãos? Quando é que nós extraímos essas bênçãos para as nossas vidas? Quando nós guardamos corretamente o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor não foi feito para nos escravizar. O dia do Senhor não foi feito para nos tornar legalistas. Não. O dia do Senhor foi feito para nos libertar. Nos libertar das atividades seculares, nos libertar das atividades cotidianas, nos fazer concentrar em Deus, na sua pessoa, na sua obra, para que assim a gente possa se enriquecer enquanto a nossa alma, enquanto a nossa vida espiritual. Eu insisto, meus irmãos, e bato nessa tecla, minhas irmãs, justamente para que nós tenhamos essa visão positiva quanto à questão do dia do Senhor. Não é qualquer momento na nossa vida, não é qualquer instante na nossa vida, mas é um momento especial, um dia especial, que Deus teve esse zelo, que Deus teve esse cuidado, que Deus designou, que Deus preparou para que nele a gente possa se aproximar mais dele e experimentar intensamente as suas bênçãos em nossas vidas. Então, hoje, com a graça de Deus, a gente vai trabalhar o seguinte tema: como guardar o dia do Senhor. Como guardar o dia do Senhor. E eu estou seguindo aquela sequência que a gente propôs desde o primeiro estudo. A gente viu o dia do Senhor no Antigo Testamento, em um domingo. A gente viu, domingo passado, o dia do Senhor no Novo Testamento. E hoje a gente vai tratar como guardar o dia do Senhor.
Cada ponto a gente está trabalhando em um dia para que a gente possa aprofundar mais. Então, fica assim a pergunta. Então, fica assim a indagação. Quais são, então, essas ações? Quais são, então, essas atitudes? O que é que eu devo desenvolver? O que é que eu devo realizar? O que é que eu devo fazer no dia do Senhor para que assim eu possa me apropriar de bênçãos que Deus reservou para mim neste dia? E aqui a gente separou pelo menos 1, 2, 3 atitudes, 1, 2, 3, 4 atitudes, 1, 2, 3, 4 ações que nós devemos ter. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nós devemos no dia do Senhor descansar. Em primeiro lugar, nós devemos no dia do Senhor descansar. O domingo é também um dia de descanso. O domingo é também um dia de descanso. A própria palavra sábado, conforme nós estudamos no primeiro momento, que vem da palavra hebraica shabá, significa isso. Significa você cessar, significa você descansar. E Deus, Ele instituiu um dia de descanso, quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento, para que, dentre várias coisas, neste dia, nesta parte das nossas vidas, a gente possa cessar das nossas atividades seculares, das nossas atividades corriqueiras e descansar o nosso corpo, o corpo que Deus nos deu, o corpo que Deus Ele nos concedeu. Voltem mais uma vez lá para Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 3. Eu até tinha dito, que a gente ia voltar para esse texto. E eu queria agora destacar uma outra coisa. No verso 3, agora há pouco, nós destacamos que Deus abençoou o dia de sábado. Mas não só isso. Olha só, Gênesis 2, versículo 3. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Diz o seguinte: e abençoou o dia sétimo, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Veja, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Irmãos, irmãs, aqui para nós, Deus precisava de um dia para descansar? A Bíblia diz que Ele não se cansa, que Ele não se fatiga, é por isso que Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Mas por que será que Moisés registra aqui que Deus descansou? Por que Deus teve essa iniciativa de descansar? E aqui descansar no sentido de contemplar a sua obra. Por que será que Ele fez? Por Ele mesmo ou por nós? Por nós, meus irmãos. Porque Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe da nossa estrutura física. Ele sabe da nossa estrutura material. Ele sabe que a gente não pode ser como cantiga de grilo, direto. Não, a gente tem que exercer o nosso compromisso, exercer os nossos compromissos, cumprir com as nossas responsabilidades, desenvolver o nosso trabalho, e isso a gente consegue fazer ao longo de 6 dias que nós temos a cada semana. Mas a gente não pode fazer isso de maneira contínua, de maneira ininterrupta. Não, a gente tem que parar para descansar. O nosso corpo, ele não suporta, o nosso corpo, ele não aguenta, e Deus sabe disso melhor do que eu, melhor do que você, do que todos nós. Por isso, Ele separou o dia de descanso com esse objetivo, com o objetivo de nós descansarmos. Olhem só o que nós temos lá em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, aqui a gente chega na lei. Êxodo capítulo 20, quando Deus esmiuça o 4º mandamento. Olha só o que ele fala. O 4º mandamento todos nós já sabemos. Lembra do dia de sábado para o santificar? Ele coloca a razão, porque Deus criou todas as coisas. Olhem só, Êxodo 20, versículos 8, 9 e 10, para a gente poder pegar aqui desde o início do mandamento. Pegaram? Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Exerça os seus compromissos, cumpra com as suas atividades, desempenhe as suas funções, faça o que você tiver como criatura de Deus para desenvolver o mundo de Deus. Tudo bem. Em quantos dias? 6. Mas aí ele fala, versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o Shabá, o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu,
nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. É interessante porque essa questão do descanso atinge não só a mim, mas atinge aqueles que estão sob minha direção, quer seja a minha família, quer seja os meus empregados, inclusive até mesmo os meus animais. Veja como Deus é justo. Ele não quer apenas que nós descansemos, mas aquelas pessoas que estão sob nossa autoridade também elas descansem, que seja um princípio que marque e caracterize a nossa vida, a vida humana, ou seja, repousar, descansar. Vamos um pouco mais adiante, abram aí para Êxodo 23, versículo 12. Você vai ver essa mesma ideia sendo repetida aqui, sendo incutida no povo de Deus no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 23, versículo 12. Olhem só o que nos diz aqui a palavra: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia, veja, descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Descanso para todo mundo. Descanso para todo mundo. E aí a gente vê a razão pela qual Cristo falou as palavras lá em Marcos capítulo 2, versículo 27, que é o texto que a gente vai citar no finalzinho da nossa escola dominical. Abram aí, por favor, Marcos capítulo 2, versículo 27. Olha como Cristo ele é explícito em relação a esse ensino. Ele está desfazendo algumas distorções que infelizmente os judeus fizeram quanto à questão do dia do Senhor, escravizando as pessoas com a lista de regras, com a lista de mandamentos, com a lista de coisas. E aí Cristo ele vai e redireciona essa questão do Senhor para o caminho certo, Olha só o que ele fala. Marcos 2, versículo 27. Marcos 2, versículo 27. Olha só o que ele diz aqui, ó. Depois que ele faz essas correções, ele diz, ó: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então veja que o sábado foi dado por Deus para nós, e nós não fomos feitos para o sábado. Nós não somos escravos do dia. O dia foi instituído para o nosso benefício, porque infelizmente é isso que as pessoas fazem em relação ao dia do Senhor. Escravizam as pessoas. Não faça, faça. E dentre várias coisas, descanse, cesse, relaxa, que você possa readquirir as suas forças físicas, as suas energias emocionais, para que você possa estar pronto para mais uma etapa, mais uma semana de atividades e compromissos. Então, o dia do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é um dia de descanso, que você cessa das suas obras, das suas atividades, que você repousa fisicamente e que você vai empregar o seu esforço em outras coisas que não seculares para refrigério, para descanso da sua alma. Infelizmente a gente passa um tempo para desenvolver essa questão do cultivo correto quanto ao dia do Senhor, e às vezes quando você está aprendendo sobre esse assunto, para que você não caia nessa questão da profanação, muitas vezes você faz isso, você se enche de atividade no dia do Senhor, atividades espirituais, entendeu? Que nem dá tempo de descansar. E muitas vezes quando a pessoa chega no culto depois de um dia de atividades espirituais, evangelismo, uma coisa e outra, você está dormindo e acaba não escutando a palavra. Não fez nada, porque o dia serve para você descansar e se preparar adequadamente para as suas atividades espirituais. Por isso que a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter esse discernimento de saber colocar as coisas nos seus devidos lugares e agendar corretamente o nosso dia para que ele venha a ser proveitoso para cada um de nós. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que a gente deve fazer no dia do Senhor? Devemos cessar as nossas atividades, cessar as nossas obras, devemos descansar, devemos repousar, para que assim a gente possa adquirir as condições necessárias físicas para começar mais uma etapa em relação às nossas vidas. É o primeiro cuidado. Mas não só esse, há um segundo cuidado. A gente vai trabalhar só 4 nessa semana de hoje. Nós devemos, no dia do Senhor, buscar a presença de Deus.
nós devemos, no dia do Senhor, buscar a presença do Senhor. A assistência aos trabalhos da igreja no domingo é uma exigência bíblica. A assistência dos trabalhos do Senhor no domingo é uma exigência bíblica e, como consequência, nos oferece mais grandes oportunidades para que nós cresçamos espiritualmente. Vejam aí, meus irmãos, vejam aí, o livro de Hebreus, capítulo 10. Hoje à noite a gente vai aprofundar esse texto e, por providência, acabou calhando nessa questão do assunto. Abram aí, Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. E eu queria que você guardasse essa verdade no seu coração. O dia do Senhor é um dia em que nós somos exigidos estar na presença de Deus. Não é uma opção. Não é uma opção. Eu queria que você encarasse isso como uma exigência. A gente sabe, há motivos e motivos que muitas vezes nos impedem de estar na casa de Deus. E muitos deles são justificáveis. Muitos deles são. Não resta a menor dúvida. Mas será que todos são? Quando muitas vezes a gente se abstém de estar na casa do Senhor, quando por qualquer motivo a gente falta aos trabalhos da igreja, quando no dia do Senhor a gente redireciona a nossa atenção, o nosso tempo para outras coisas que não está na casa de Deus, repense isso, meus irmãos, repense isso, minhas irmãs, porque a partir de hoje Deus não terá você como inocente quando você descumprir essa exigência. E não adianta justificar, porque você pode gerar justificativas para você, mas Deus sabe o que se passa na sua vida, Deus sabe o que se passa no seu coração, e dependendo da situação, você estará indesculpável diante de Deus. Então abram aí, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e também o versículo de número 25. Olha só o que diz aqui, ó. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui o autor sagrado, ele destaca a nossa responsabilidade recíproca, a nossa responsabilidade mútua, a responsabilidade que nós temos uns com os outros, enquanto membros da Igreja de Cristo, que é de nós nos auxiliarmos mutuamente, através de conselhos, através de exortações, através de orações. A igreja serve, a comunidade cristã existe com esse objetivo, por isso nós somos um corpo, por isso Paulo, ele exemplifica a igreja como um corpo que é composto por membros, os quais somos nós. Então não existe esse negócio de cristão isolado, não existe esse negócio de cristão em casa, não existe esse negócio de cristão afastado da igreja. Isso não existe. Isso é uma aberração que muitas vezes as pessoas criam para ficar indesculpáveis quanto à sua responsabilidade enquanto cristão. Crente é para estar na igreja, crente é para estar na casa do Senhor, a não ser, repito, por justificativas que sejam plausíveis. Do contrário, ele estará pecando e sendo um péssimo exemplo para a comunidade cristã e também para os crentes. A gente não pode brincar com isso. E nós estamos brincando enquanto igreja de Deus, a partir muitas vezes da liderança, e a gente tem que atentar para a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Então segue aqui o texto, versículo de número 25. Não deixemos, isto é ordem, aqui não é opção não, aqui é um mandamento, é um imperativo. Se você não faz, você está pecando. Se você não faz, você está se rebelando contra Deus. Se você não faz, você está agindo como uma pessoa ímpia, diz a palavra. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Infelizmente está na natureza humana abdicar e tentar se isentar das suas responsabilidades. O ser humano, ele é artista nisso. Diz o seguinte: como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui a Bíblia nos dá uma procuração para que a gente possa admoestar os faltosos. Por que a irmã não está vindo para a igreja no domingo? Por que a irmã não está vindo para a escola dominical? Por que não está vindo para o culto à noite? Está havendo algum problema? Posso ajudar com alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Não, porque eu não quero. Você está pecando, meu irmão. E é hora de você avaliar a sua vida, é hora de você repensar a sua conduta, porque a gente não pode levar Deus de forma de brincadeira, não, de jeito nenhum. E aí você pode perguntar:
Não, pastor, mas aqui o texto está dizendo que a gente não deve deixar de se congregar. Não está se referindo a um dia específico que a gente deve ter essa obrigação, essa responsabilidade. Não, meus irmãos. Se você isolar aqui esse texto, você pode até chegar a essa conclusão. Mas se você considerar outros textos na palavra, você vai observar que o dia em que os cristãos se reuniam era no primeiro dia da semana, era num domingo. E é para este dia que esta ordem está sendo aqui dirigida. Não deixem de se congregar no dia do Senhor. Não deixe de comparecer aos trabalhos da igreja no domingo. A gente viu isso lá em Atos capítulo 20, versículo 7. Quando é que os cristãos cultuavam a Deus? No primeiro dia da semana. Paulo estava lá, pregando a palavra e também ministrando os sacramentos, no caso lá, a Santa Ceia do Senhor. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2, quando ele está dando instrução acerca do levantamento das ofertas, ele diz que as ofertas deveriam ser levantadas no primeiro dia da semana. Por quê? No primeiro dia da semana era o dia que os cristãos estavam na igreja adorando a Deus. Então, isso é um princípio que nós encontramos dentro do Novo Testamento. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque quando nós olhamos o Antigo Testamento, o sábado, o dia de descanso no Antigo Testamento, era o dia que era dedicado à adoração pública. Então é o mesmo princípio que nós vemos e que vai perpassando toda a Bíblia, chegando assim ao Novo Testamento. Abram aí, por favor, livro de Levítico, capítulo 23. Às vezes a gente não atenta para essas coisas, mas é pecado para um cristão não estar na igreja no dia do Senhor quando ele pode estar. É pecado, e ele está pecando conscientemente, se não, agora estará conscientemente. Veja, Levítico capítulo 23. Não, 2:3. Isso, 2:3. Levítico 23. Versículo 3. Levítico 23, versículo 3. 23:3. Certo? Olhem só. 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Olha só, meus irmãos, o que vem na sequência do texto. É o dia do descanso solene, e a gente já viu. Mas prossegue aqui o texto, ó. Santa é dia de culto, meus irmãos. É dia de culto. É dia de culto. Não tem como você fugir, não. É o mesmo texto. Dia de santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor. Veja, em todas as vossas moradas. Então a gente não diz, no nosso caso aqui, o domingo à noite, é o dia em que a gente está cultuando a Deus, atendendo ao chamado solene. Essa santa convocação aqui, que era dada no Antigo Testamento para que o povo comparecesse no tabernáculo, para que o povo comparecesse no templo, depois que ele foi construído, e fizesse o que lá? Entregasse a sua oferta, que era o culto que existia dentro do Antigo Testamento, o sacrifício de animais. E qual é o nosso culto hoje? Estamos aqui dentro da casa do Senhor, cultuando a Deus de maneira racional, conforme o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 12. Então, não existe desculpa, a não ser que sejam por situações justificáveis, mas de você se omitir de estar na casa de Deus. E olha, quando a gente trata do nosso caso, aqui olhando para nós mesmos, se você somar o período em que a gente passa cultuando na escola dominical, com o período que a gente passa cultuando na chamada adoração, meus irmãos, é isso aqui, ó, 3 horas. Porque via de regra a gente tem uma escola dominical que é 1h30, e via de regra a gente tem um culto que também é 1h30. Seus irmãos observam, mas eu prego olhando para o relógio, porque eu não gosto de passar das 8 horas do culto, para não dar justificativa às pessoas e dizer que muitas vezes o culto é demorado, e ter a oportunidade, quando tiver, de assim falar essa verdade, da gente ter cuidado em relação à hora.
Então, se você considera, são 3 horas na igreja. Um dia tem 24 horas. É um pouco mais de 10%. Vai matar? Vai matar? Vai fazer com que você deixe de fazer coisas importantes, até porque não deve existir coisas importantes no dia do Senhor. Não é dia de estar arrumando casa, não é dia de estar inventando ocupações, não é dia de estar inventando entretenimentos. A gente vai ver isso na semana que vem. É o dia de você se dedicar a Deus. E nós temos que ser sinceros, meus irmãos, porque muitas vezes a gente negligencia essas coisas, e a gente passa dia após dia, domingo após domingo, e a gente pensa que a gente não sofre prejuízo espiritual, e a gente pensa que a nossa igreja não sofre prejuízo espiritual, porque muitas vezes nós somos muito ávidos para meter o pau na igreja. A igreja é assim, a igreja é assado, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo outro. E quando você vai ver a pessoa negligente em relação ao dia do Senhor, negligente em relação aos trabalhos de Deus, nem ao menos faz a obrigação que lhe é requerida, e depois ainda tem a disfarçatez de reclamar. Aí é complicado, aí é complicado. Então a gente tem que ter cuidado, porque as nossas atitudes individuais, elas vão refletir na nossa vida comunitária. Estão lembrados de Acã, lá do Antigo Testamento? Só ele pecou, todo o povo sofreu. E vocês acham que esse princípio não é válido para os nossos dias, quando a gente negligencia, dentre várias coisas, a questão do dia do Senhor? Quando a gente assume publicamente no batismo que a gente vai honrar a Deus, que a gente vai respeitar. Já dizia alguns que é o momento que a gente mais mente, é quando a gente está se batizando, porque a gente jura por várias coisas e depois arranja qualquer justificativa para poder nos isentar do nosso pecado, porque via de regra a gente tem a síndrome de Adão. A mulher, a serpente. A gente sempre coloca nos outros a responsabilidade que é minha, pessoal, individual. Então, antes de qualquer observação em relação à igreja, antes de qualquer crítica em relação à igreja, analise a sua vida, analise o seu compromisso com Deus, analise a sua responsabilidade enquanto cristão, inclusive a sua assistência à casa de Deus nos trabalhos da igreja, quer seja escola dominical, quer seja o culto à noite. Nós precisamos, meus irmãos, e é como eu sempre gosto de falar, que você falte durante a semana. Às vezes você tem que faltar, universidade, trabalho. Agora é inadmissível no domingo. No domingo é inadmissível. Se você puder vir, venha. Mas se você não puder vir durante a semana, não venha. Agora também não falte no domingo. Não falte. Escola dominical 9h30, culto, louvor e adoração 6h30. Porque é assim que você guarda corretamente o dia do Senhor. Você pode até continuar nessa postura, você pode até continuar nessa conduta, e você vai perceber que Deus vai lhe cobrar, se é que Ele não já está ali cobrando. Se é que Ele não já está ali cobrando. Dificilmente a gente vê uma pessoa que age nessa conduta que está crescendo espiritualmente. É um infantil em Cristo Jesus, imaturo. Então, muito disso decorrente dessa postura. Então veja, nós devemos estar na casa de Deus. O dia é do Senhor e nós devemos aproveitar todos os momentos para podermos aprender da palavra, para podermos adorar a Deus, para podermos estar junto aos nossos irmãos, crescendo espiritualmente. Faça um pouco daquilo que você fazia quando era novo convertido. O novo convertido, ele é assim, né? Ele não perde um trabalho. Já dizia, depois com a convivência dos crentes mais antigos, ele termina pegando mau costume, e às vezes infelizmente é uma verdade. Então, em segundo lugar, o que é que a gente deve fazer? Nós devemos buscar a presença de Deus. Então a gente descansa em primeiro lugar, e em segundo lugar a gente busca estar na presença de Deus. Mas não só isso, em terceiro lugar, nós devemos ler a palavra de Deus e orar a Deus no dia do Senhor. A gente deve fazer isso todos os dias? Deve, com certeza. Mas o dia do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é um dia mais propício, porque você tem mais tempo de fazer isso. Você tem mais condições de fazer isso. Você não está trabalhando, a não ser que você exerça, e a gente vai ver isso lá na frente, ocupações específicas que não lhe permitem, né, realmente estar guardando o dia do Senhor como deveria guardar. Mas, via de regra, a gente deve ter essa atitude. Depois de passar os trabalhos formais da igreja,
escola dominical, culto, o que é que você deve fazer? Você deve aproveitar o domingo para ler, você deve aproveitar o domingo para estudar, você deve aproveitar o domingo para meditar na palavra de Deus e procurar desenvolver uma vida de oração. Se durante a semana às vezes não dá, você tem que ter um tempo mais curto para ler, você tem que ter um tempo mais resumido para orar. Domingo não, você tem pelo menos às vezes a tarde todinha para fazer isso. Você tem um momento o momento que antecede a escola dominical, o momento que sucede o culto à noite. Então você tem um vasto tempo aí para que você possa utilizar nesse objetivo. O que é que a Bíblia diz, meus irmãos? A Bíblia diz que ela, a palavra de Deus, é o nosso alimento. E via de regra, no domingo a gente não faz um almoço especial, né? Para poder ali se alimentar melhor, de maneira mais detida, mais calma, coisa que muitas vezes a gente não faz no dia a dia porque é corrido. Então faça também com a palavra, faça também com a oração. Para quê? Para que você possa estar se edificando. E hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente tem tanta e tanta oportunidade, porque você tem os recursos da tecnologia, você tem YouTube, você tem internet, você tem um mundo cristão ao seu acesso, na palma da sua mão, e você tem inúmeras coisas para poder estar se edificando espiritualmente, como por exemplo, revisar a aula da manhã, revisar a pregação do culto à noite, ficar ali no YouTube parando e continuando, fazendo as observações que você quiser para você aprender. E às vezes a gente vê que a nossa geração é a geração que menos conhece da palavra, personagens bíblicos. Por quê? Dentre várias coisas, porque a gente não está aproveitando o dia do Senhor como nós deveríamos aproveitar. Então faça isso. Procure ter um tempo mais dedicado à oração. Procure ter um tempo mais dedicado à leitura das Escrituras Sagradas. Reserve no dia do Senhor esse tempo para isso. Não ligue à televisão. Não gaste tempo com rede social, que 90% é mentira, de gente que ri só para tirar foto e para passar uma mensagem daquilo que não é verdade. E você fica se alimentando dessas coisas, fica se enchendo dessas coisas. E muitas vezes você quer, no domingo à noite, depois que passou o dia todinho se enchendo dessas coisas, quer que a palavra lhe toque. Aí fica difícil, viu? Aí é como tirar sangue de tapioca. É difícil. Não ora pelo pregador, não se prepara para escutar a palavra, não faz nada, mas quer que a palavra lhe toque. É por isso que existe muito coach evangélico hoje. E as pessoas gostam. Por quê? Porque um coach serve para pessoas que não estão preparadas espiritualmente. Quanto uma piadinha, uma fase de efeito, e as pessoas ficam ali, boquiaberta, admirada, sem conteúdo, sem profundidade teológica. Por quê? A gente não está pronto para isso ainda. Então, a necessidade que a gente tem de estar revendo os nossos valores, de estar revendo as nossas posturas e de estar enxergando de maneira mais positiva o dia do Senhor, inclusive para isso. Leitura bíblica, oração, ler livros cristãos. Às vezes a gente não tem tempo de fazer isso durante a semana, e hoje a gente tem uma literatura vasta, mas vastíssima mesmo, muito vasta, e muitas vezes a gente não tem um interesse em relação a essas coisas. Eu me lembro de mim, especificamente falando, final ali da década de 90, 96, 97, e era difícil você encontrar literaturas boas. Eu ficava dependente do pastor de Nessi, ir para os encontros da Fiel, fazia minha listinha de livro para poder ali ter um acesso a uma boa literatura uma vez por ano. Hoje não, meus irmãos. Você tem livraria, você tem internet, você tem livro book, você tem Kindle, você tem tudo, e a gente não cresce como deveria crescer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então veja, em primeiro lugar, o que é que a gente deve fazer? Descansar. Em segundo lugar, o que é que a gente deve fazer? Buscar a presença de Deus, os cultos públicos. Em terceiro lugar, ler a palavra e dedicar tempo à oração. E em quarto e último lugar, porque o tempo também já está indo embora, a gente deve aproveitar o dia do Senhor para servir ao Evangelho. A gente deve aproveitar o dia do Senhor para servir ao Evangelho. Os trabalhos de evangelização, de visitação e de beneficência devem ocupar o nosso tempo no dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de atividade. O dia do Senhor é um dia de ação.
é um dia de você evangelizar, é um dia de você assistir as pessoas, de poder visitá-las, é um dia de você procurar fazer o bem às pessoas dentro das suas condições. Então, o dia do Senhor é um dia da gente promover, meus irmãos, o reino de Deus, promover o reino de Deus aqui na terra, propagando a sua palavra, testemunhando o seu evangelho, demonstrando a sua bondade, para que Deus se torne conhecido, sobretudo nesse dia, o dia que Ele designou para si mesmo. Abram aí, meus irmãos, abram aí, João capítulo 5, João capítulo 5, isso, João capítulo 5. Cristo estava aqui num sábado, de descanso, dentro daquela dispensação. E o que é que Ele fazia? Só descansava? Não. Só cultuava? Não. Ele também servia aos outros, coisa maravilhosa. João capítulo 5. Isso, 5, versículos 8 a 10. Quando Ele curou um paralítico. Olha só, João 5, de 8 a 10. Ele disse: Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Veja, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Versículo 11. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Então Cristo curou aquele homem quando? Um dia de sábado, um dia de descanso. Infelizmente, essas foram as amarras que os escribas e fariseus eles colocaram no dia do Senhor. Fizeram do dia do Senhor uma escravidão. E não é sem razão que o Talmud tinha lá uma série de ordenanças quanto à questão do dia do Senhor. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Só para você ter uma ideia, um judeu ortodoxo no dia do Senhor, pegando as considerações que a gente vê no período de Jesus Cristo, ele não podia nem pentear o cabelo no dia do Senhor. Se uma galinha pusesse um ovo no dia de sábado, eles comiam o ovo, mas no outro dia matava a galinha, porque ela profanou o dia do Senhor. Aí de repente chega Cristo e pá, realiza um milagre. Ficam escandalizados. Não pode porque é dia do Senhor. Pode sim, porque o dia do Senhor é um dia de misericórdia. É um dia de misericórdia que a gente deve ter com as almas perdidas, que a gente deve ter com os crentes fracos, que a gente deve empreender o nosso tempo para poder desenvolver o reino de Deus aqui na terra. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ser sinceros. Nós cristãos da nossa geração perdemos o hábito de evangelizar. Vamos ser sinceros. Qual foi a última vez que você evangelizou? Qual foi? Você saiu assim para conversar com pessoas para falar do evangelho, visitar pessoas descrentes para falar da palavra. A gente perdeu isso, porque no domingo a gente está assistindo futebol, a gente está assistindo o Faustão. Não, o Faustão não é mais domingo não, né? Agora mudou, né? Agora é outro apresentador. Como eu não assisto, eu também não sei atualizamento dessas coisas. Então, a gente passa um dia inativo. É diferente dos crentes no passado, meus irmãos, que quando chegava o domingo, almoçava, descansava e pé no mundo. Eu ainda peguei essa geração. E louva a Deus por causa disso. Que sai ali de casa, lá na Prata, ia lá para Palmeiras, subia aquela ladeira ali da 15 de novembro para discipular a tarde todinha. E à noite eu estava onde? No culto. Não tinha esse negócio de faltar à igreja não. E no Expresso Canelinha, porque naquele tempo questão de ônibus era difícil e Uber principalmente. Mas é assim, meus irmãos, que a gente aproveita corretamente o dia do Senhor. O que é que vocês estão fazendo com o dia do Senhor? Às vezes nessa questão do descanso, as pessoas terminam exagerando e passam o dia do Senhor como animal, só descansando. Também, mas não só isso. É um dia da atividade. Separar pessoas para você visitar, separar irmãos em Cristo para você visitar, ler um pouquinho a palavra, poder estar ali se edificando mutuamente,
Oh, meus irmãos, isso é tão bom, isso é igreja. Isso é igreja. Muitas vezes a gente fica circunscrito à nossa própria casa, aos nossos próprios problemas, às nossas próprias dificuldades, e a gente não se lança a fazer a obra do Senhor. E por isso a gente acaba não se alegrando em Deus como nós deveríamos nos alegrar. Então, aproveite. Nós estamos desenvolvendo um ponto de pregação lá no Santo Antônio, Castelo Branco, toda tarde, 3h30 até 5:45 nós estamos lá. O culto é mais rápido, né, mais curto. Oportunidade da gente estar ali, vendo quem são os irmãos que estão se interessando por aprender, vendo quem são os irmãos que estão se interessando para ter um trabalho nosso no lado oposto da nossa igreja. E aí muitas vezes a gente fica parado. Mas vai chegar a Copa do Mundo. Já era para ter chegado, né? Mas atrasou porque vai ser no Catar, e por causa da temperatura vai ser lá em novembro e dezembro. E você vai ver que não vai faltar tempo para os crentes estarem em frente à televisão, olhando 22 homens correr atrás de uma bola e dizer que eles estão fazendo a gripe por causa da nossa pátria. Então não. Ímpios. A maioria deles não tem nenhum respeito por Deus e sua palavra. E a gente passa 2 horas na frente da televisão, olhando esse povo, perdendo o nosso tempo. E muitas vezes nós nos indispomos de passar meia hora numa visita, num evangelismo. Que igreja somos nós? Que igreja somos nós? É por isso que, desde que eu aprendi a questão do dia do Senhor, eu torço contra. Eu queria que o Brasil fosse classificado logo na primeira etapa, porque o que tem de crente idólatra, que fica gastando tempo com esses caras, que não faz nada, que não é exemplo de referência moral, que não dá um auxílio, uma contribuição para o nosso país, nada, um bando de inculto, mundano, não serve para nada, se nos converter somente para alimentar as chamas do inferno, como os demais descrentes que a gente tem. Então a gente tem que ter cuidado como nós estamos utilizando o dia do Senhor. É um dia de misericórdia. Você vem para a igreja de manhã, você trabalha à tarde, você está na igreja de noite. Por quê? A gente não consegue trabalhar 8 horas por dia? Não é mais ou menos essa a carga horária que a gente tem? Por que a gente não pode dedicar 4, 5 horas para o Senhor no dia do Senhor? Podemos e devemos, até porque Deus hoje vai cobrar de nós por qualquer falta em relação a esse ponto, e a gente precisa considerar seriamente essa verdade. Ok? Fechando, na sua misericórdia, Deus nos deu um dia na semana para o nosso repouso e também para a nossa santificação. Repousar e santificar. Não somos escravos desse dia. Não somos escravos. A gente não foi feito para esse dia, mas esse dia foi feito para nós, para o nosso privilégio, Então, nós precisamos aproveitá-lo e aproveitá-lo positivamente. É o momento, meus irmãos, de nós cessarmos as nossas tarefas, as nossas rotinas diárias, para nós nos colocarmos exclusivamente, em caixa alto, exclusivamente na presença de Deus. Portanto, não deixemos as oportunidades semanais passarem em nossas vidas sem extrairmos delas as bênçãos que Deus colocou. E às vezes a gente está passando semana após semana e perdendo a bênção de poder aproveitar de forma positiva, de forma espiritual, o dia do Senhor e as bênçãos que Ele, Deus, reservou para cada um de nós. E aqui, para fechar, ficam pelo menos duas aplicações. A primeira delas: como nós estamos guardando o dia do Senhor? Né? Pergunta básica, uma aplicação básica. Como nós estamos guardando o dia do Senhor? Estamos aproveitando o que Deus tem preparado para nós nesse dia? As bênçãos, os privilégios, os benefícios espirituais, ou não? Ou a gente está substituindo todas essas coisas por entretenimento, e não se voltando para Deus como nós deveríamos nos voltar? Porque não nos esqueçamos, e aqui fica a segunda lição: a guarda positiva do dia do Senhor é uma preparação para o céu. A guarda positiva do dia do Senhor é uma preparação para o céu. A Bíblia diz que resta um descanso para o povo de Deus, lá em Hebreus capítulo 4. E como é que a gente vai se preparar para a eternidade? A gente se prepara para a eternidade ao longo da nossa vida aqui na terra, sobretudo através dos dias do Senhor.
onde a gente se volta em adoração corporativa, onde a gente se dedica para a nossa instrução e crescimento espiritual, onde a gente se envolve com as obras do Senhor, o trabalho de Deus. Então, dessa forma, a gente está se preparando para a eternidade. Que vai ter de crente desengonçado no céu, sem saber o que é que vai fazer lá, porque muitas vezes aqui na terra não aproveitou o dia do Senhor como deveria aproveitar, está na sua presença, está louvando o seu nome, está engrandecendo a sua pessoa. Por isso, meus irmãos, a gente tem que ter o dia do Senhor nessa visão. A sua guarda positiva é uma preparação para a nossa estada eterna nos céus, com Deus e os demais santos. Ok? Então, que Deus nos abençoe, que Deus ele tenha misericórdia de nós, muita misericórdia, muita misericórdia, muita misericórdia, e que Ele nos ajude implantando essa palavra no nosso coração, para que mudemos postura, para que mudemos conduta, para que, acima de tudo, mudemos o nosso pensamento e assim possamos enxergar e vivenciar diferentemente o dia do Senhor para a glória do seu nome. Que Ele nos abençoe. Amém.